Boas bandidos, tenho aqui uma B850, uma Strix da ASUS e vou aproveitar esta motherboard para vos fazer um vídeo, como eu não faço há muito tempo, a indicar o que é que sugiro, em alguns casos, tu configurares na BIOS. Neste caso vamos usar, porque é a primeira vez que aparece no canal, apesar de ser a terceira vez que eu vou mexer neste CPU, o 9800 X3D, aquele que quase todos vocês querem, mas depois que não há stock, mas depois há stock, mas quando vais a ver já não há. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar. Ó filho, já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, quer lá saber, ou caralho. Infelizmente, a série 800 da AMD em motherboards, eu não sou assim muito fã, porque eu fiz um vídeo dedicado sobre isso. Elas podem ser um downgrade em termos de PCI Express. A quantidade total de PCI pode diminuir, por exemplo, na X870, mas não quer dizer que não seja adequado se tiver tudo o que tu precisas, não é? Quase exclusivamente, digamos assim, eu vou-te sugerir comprar uma B. Neste momento eu sugiro principalmente ainda as B650, mesmo que seja por um Ryzen 9000, precisas de update de BIOS, mas no big deal, não é? Elas podem fazer mesmo sem CPU atualmente, mas eventualmente as 600 hão de desaparecer e portanto as B800 é aquilo que eu te vou recomendar se tu queres utilizar uma gráfica e um ou dois NVMe em termos de PCI Express, ok? E outro motivo é que, como a diferença está de um chipset para outro, principalmente em conectividade, exclusivamente em conectividade, essa é a diferença que faz um chipset. Estamos a falar de AMD. Em Intel tem umas features bloqueadas para a afinação de CPU. Algumas, não todas, ao contrário do que alguns pensam. Bom, mas na AMD, tendo toda a conectividade USB, PCI, Wi-Fi, não sei o quê, tudo o que tu precisas, ficas melhor servido com uma B, porque pelo mesmo preço tens mais motherboard nas restantes características, ou pelas mesmas características pagas menos. Aliás, à data que eu estou a gravar isto, eu não sei o preço desta board, mas imagino, atirando para o ar, que ela deve custar o mesmo, ou perto disso, das X mais simples. Ou seja, tirando as PCI, ela vai ser uma board superior às X, tu pagas o mesmo, percebes? Bom, vamos fazer assim, eu tenho ali uma pen, para o caso ser preciso update de BIOS, eu vou ligar pela primeira vez este PC com o 800 3D, como tu viste ou estás a ver, não sei como é que eu vou editar, isto está a ser usado com air cooler porque o 800 3D é um processador, como é que eu hei de dizer, extremamente frio, ok? Não precisas te preocupar com afinações manuais para diminuir a temperatura ou o ruído, o que quer que te incomode. Não precisas gastar muito dinheiro em dissipador, um air cooler relativamente simples, como este, que é muito bom pelo preço, chega e sobra para um 800 3D, eles são estupidamente frios, ok? Ao contrário do que eram os anteriores, mudaram a caixa, em vez de estar em cima está em baixo, trocaram de posição para não ser monótono. Ok, isto é o que te vai aparecer quando ligas a primeira vez, é o que está a acontecer aqui, como bem está ligado. Y, vamos entrar na BIOS, estamos com 32 GB, tenho ali o 800 3D, F1 a primeira vez, e estamos aqui no menu de BIOS. Bom, F7, para ir para o menu avançado. Várias coisas que tu vais querer fazer aqui. O processador está a 20 graus, mas também está na BIOS, não é? Primeiro, vamos configurar o Secure Boot. O Secure Boot, ele tem sido uma confusão até hoje. Ele está ativo, mas não está funcional, ok? Ele vem pré-ativo, mas não vem funcional. Significa que quando tu vais jogar o teu jogo no teu PC novo, há alguns que tenham anti-cheat que precisam de Secure Boot vão-te dizer que o Secure Boot não está ativo dentro do Windows porque não está ativo dentro do Windows. Então nós temos que vir configurá-lo na BIOS. Portanto, vamos aqui a Boot, Secure Boot. Aqui nos outros fabricantes o sítio vai ser ligeiramente diferente, mas o processo é o mesmo, ok? Em vez de Standard, pomos Custom.
e vamos a gerir chaves. Eu gosto de fazer desta forma porque funciona sempre. Vamos fazer clear secure boot keys, ok? E ele vai reiniciar. Estava a confundir com os bordos MSI. Portanto, ele não pede para reiniciar, mas eu gosto de reiniciar neste processo, ok? Nesta fase. Vamos reiniciar. Secure boot. Vamos gerir. Instalar as chaves. Reboot. O Secure Boot está ativo dentro do Windows, ok? Tens esse stress dentro de um jogo. Está resolvido. Isto é válido tanto para Intel como para AMD e para qualquer fabricante, ok? Está resolvida esta parte. Depois vamos àquilo que dá problemas às vezes. Tira desempenho muito ou pouco, mas sempre. E eu pessoalmente odeio até por questões de segurança, ok? Eu pessoalmente faço como tu quiseres. Vamos aqui, ASUS Driver Hub. Isto não aparecia assim, Driver Hub. Aparecia mesmo Armory Crate. Eles mudaram o nome. Basicamente o que eu estou a fazer, isto aqui é opcional. Eu sugiro, mas fazes como tu quiseres, ok? É quando tu abres o Windows a primeira vez, ele sugere-te instalar o software. Eu gosto de desativar isso na BIOS. Tu podes instalar na mesma o software. Faz o download, ok? Ele só não te vai aparecer o pop-up. Neste processo, eu esqueci-me de confirmar se tínhamos a última BIOS, ok? Portanto, vamos já fazer isso. Portanto, é só inverter o processo. Primeiro atualizas a BIOS, depois configuras a Secure Boot. Vamos ver. Estamos na versão, como podes ver aqui em cima, estamos na versão 0816. Suporte, BIOS. Temos uma versão beta, podes ou não querer utilizar. Temos outra versão beta e temos a 0825. Nós estávamos com a 0816, portanto temos um update de BIOS para fazer. Tirando as versões beta, temos um update para fazer. Quando é versão beta, depende das situações. Às vezes só diz beta porque não tem... é a mesma versão, só não está aprovada, digamos assim. Isso acontece às vezes em updates de BIOS. Ela deixa de ser beta, mas a BIOS em si não mudou absolutamente nada, só foi aprovada, digamos assim. Neste caso, vamos fazer assim. Vamos fazer o download da versão mais recente. Isso serve também de tutorial caso nunca tenhas feito um update de BIOS. Portanto, vamos gravar aqui a BIOS. Temos aqui a nossa BIOS. Temos aqui a nossa pen, ok? Portanto, vamos extrair isto. Vamos pegar neste ficheiro. Ok? E este é o .cap, é o ficheiro da BIOS. E vamos copiar para aqui para a pen. Feito. Vais pegar na pen e não existe USB correta para fazer update de BIOS, exceto quando é para fazer update de BIOS sem processador instalado, que são coisas diferentes, ok? Com flashback. Sugiro instalar na parte de trás em vez de USBs frontais, porque são menos fiáveis, portanto é só isso. Portanto, já coloquei a pen literalmente numa USB qualquer e vamos aqui... Easy Flash Utility, eles gostam de dar nomes fancy, e já nos aparece aqui a pen com a BIOS. Está a ver que está amarelo? Agora não está, agora está selecionado, é o único ficheiro, a pen só tem esse ficheiro, portanto é só dares Enter. E agora é aguardar. Ele reiniciou sozinho, não faças nada, até ele arrancar normalmente, não faças nada, está bem? Não tocas em nada, deixas o menino avançar. Ele mesmo durante a instalação pode precisar de reiniciar, às vezes uma vez, já vi 3 vezes. Deixa ir o menino à vontade. Agora, enquanto isto acaba, uma mini dica para aqueles de vocês que fazem gravações com placa de captura. Como é que eu estou a utilizar no mesmo monitor? Tudo é simples, é só no OBS. No OBS tu podes abrir uma janela e redimensionar, não tem que estar no mesmo tamanho, podes redimensionar uma janela com a preview da placa de captura, ok? Isto é só uma janela como qualquer outra, estás a ver? Estás a ver? Ele reiniciou sozinho, agora está a atualizar o firmware do RGB, portanto tu não fazes nada, é só bota para a frente, esperas o tempo que for preciso. Agora vou pôr isto bonitinho para vocês. Ok. Assim vem tudo. Está feito. Aqui sim, ele está à espera do teu input. Vais carregar F1 para entrar. Bom, uma coisa que eu gosto sempre de fazer nos Ryzen é a gráfica integrada.
A não ser que tu precises especificamente da gráfica integrada, eu sugiro tu desativares. Dentro do Windows é menos uma gráfica e menos uma driver para o Windows ter que lidar. Portanto, vamos aqui a Northbridge Configuration, NB, e tem aqui o nome mais intuitivo do mundo, Integrated Graphics Disable. Quando reiniciar já não tens gráfica integrada. Depois, PCI Subsystem. Sugiro sempre confirmar que isto está ativado. Por default está, o Resizable Bar. E eu vi aqui há pouco tempo acho que era numa B760, com um i5 de penúltima geração, não é? Um 14500, acho eu. Ou 13500, ou whatever, também são iguais. Que mesmo com update BIOS não ficou com o Resizable Bar ativado. Esta opção costuma estar em PCI Subsystem Settings. Eu sugiro tu confirmares sempre se está ativado o Resizable Bar. O que aparece em algumas boards mais antigas é sim, não te aparece o Resizable Bar, porque o Resizable Bar só fica disponível quando tens esta opção, Above 4G Decoding. Portanto, se não te aparecer no teu caso, significa que tu tens que ativar primeiro esta opção, só depois é que te aparece o Resizable Bar para ativar, ok? Nestas boards atuais, BIOS atuais, só tens que confirmar que está ativado. E o Resizable Bar não funciona com CSM, que também vem sempre desligado nas BIOS atuais, nas boards atuais, mas algumas gerações atrás o CSM vinha ativado por pré-definição. Se tu quisesse, por exemplo, instalar o Windows em modo Legacy, portanto o CSM, se estiver ativado, o Resizable Bar não dá para ativar de maneira nenhuma, ok? Depois temos uma dica muito importante. Isto vai estar, esta é para desempenho. Em CPU Configuration, vimos aqui, e eu sugiro, com asteriscos, desativares o SVM. Eu fiz um vídeo dedicado sobre isto, onde, apesar de ser raro, eu fiz alguns benchmarks, onde eu te mostrei porque é que o SVM no Windows 11 rouba desempenho, ok? Existe uma funcionalidade no Windows 11 que é o Core Isolation, que utiliza virtualização, mas quando desligas apenas a opção no Windows, tu não recuperas todo o desempenho perdido. Isto afeta especialmente Ryzen. Eu sugiro tu desligares o SVM por completo e não tens virtualização disponível, logo o Windows não vai utilizar recursos que ninguém sabe muito bem porque que estão a ser usados. O alerta importante é, na teoria, o Windows 11 fica com a mesma segurança do Windows 10. Essa é a teoria. E na teoria o Windows 11 é mais seguro que o Windows 10 no caso de tu teres vírus e essas coisas. O quão verdade isto é na prática é todo um grande mistério, ok? Portanto, essa parte da segurança eu vou-me abstrair porque não sei em que é que me é de acreditar. No entanto, posso confirmar que nos Ryzen, se tu utilizares o Windows 11 e SVM, estás sempre a perder um pouquinho de desempenho. Nos testes que eu fiz no passado, e eu mostrei os benchmarks, foi há pouco tempo, perdias mais desempenho por não desligar o SVM do que por não ativar o XMP. Olha a diferença que isto faz, ok? Portanto, vês aqui, SVM, desligas, está resolvido o problema de raiz. Vamos gravar estes settings todos, que são só 2 ou 3, porque agora vamos ativar o XMP e tem algumas dicas extra, o perfil da memória. Vamos aqui, F7, eu gosto sempre de usar este menu, não gosto de utilizar o simplificado, gosto de utilizar este, é o F7 para trocares, ok? Portanto, vamos aqui, e aqui isto é muito simples e ao mesmo tempo pouco intuitivo em alguns casos. Tu tens várias opções. Tu tens o Expo 1 e o Expo 2. Perfil de memória. Pode aparecer AXMP, pode aparecer XMP só, se for Intel, mas é tudo a mesma coisa. Expo on the fly, eu ainda não testei esta funcionalidade, portanto vamos ignorar. Deduzo que seja mais uma mimic entre outras. O tweaked significa que tem alguns ajustes extra de timings de memória, mas não garante que esteja estável, é um bocado essa a filosofia. E depois tens o Expo 1 e 2. Isto não tem nada a ver com memórias que têm 2 perfis de memória. Porque existem memórias RAM que vêm, a própria memória traz 2 perfis, não tem nada a ver com isso. É por isso que não é assim muito intuitivo. Existem kits de memória RAM que o mesmo kit tem um perfil de uma velocidade e outro perfil com outra velocidade. Aqui é o mesmo perfil, só que eu vou-te mostrar a diferença. Ativas o Expo
1, ok? Que é o perfil desta memória, 6000CL30. Quando tu vens aqui aos timings da memória, DRAM Timing Control, é o nome do menu, tu tens o que o perfil faz. O perfil ativa-te a frequência, ativa-te os timings primários e ativa-te a tensão da memória. Daqui para baixo é um bocado na base do bota. Isto vai ser diferente em todas as boards. Estes timings vão mudar de board para board. Portanto, se tu pegares no mesmo CPU, na mesma memória e colocares em motherboards diferentes, alguns destes timings vão ficar diferentes. Às vezes mudam de um update de BIOS para o outro. Por isso sim, a motherboard pode influenciar o desempenho, assim como pode influenciar a instabilidade ou a estabilidade, depende dos casos. Normalmente o que acontece aqui é que tu tens timings sempre exageradamente soltos, mais do que deverias. Mais do que era possível, não é deverias, é do que era possível. O que o Expo 2 faz, e 99,9% das vezes eu sugiro ativar o Expo 2, quando existe, é que existem alguns timings secundários que são óbvios que tem que ser aquele valor. Vou dar um exemplo. Estás a ver que agora tem aqui 112 e tem 90? Sabes o que é 112? 112 é 36 mais 76. Este timing, o TRC, por natureza, é a soma dos outros dois valores. Portanto, qualquer valor que tu tenhas acima, que de origem ele vai pôr, em automático ele vai pôr outro valor, tu estás a perder uma gota, é uma coisa minúscula, estás a perder um bocadinho de desempenho. Mas também, se tu puseres tipo 96, ele vai dar boot, só que não faz diferença nenhuma. O valor correto aqui é o 36 mais 76, que é 112. A motherboard já te vai buscar os valores corretos nestes timings que são óbvios que podem ser assim, ok? Já agora vamos ver quanto é que ele vai colocar aquele timing se ativares o Expo 1. Vais ver. Vamos ativar o Expo. Ele vai alterar de 4800 para 6000 e vamos ver em qual valor aquele timing vai ficar. Quando tu vês benchmarks na internet de processador, normalmente o que acontece é o SVM está sempre ativo, portanto vai-te roubar um bocadinho de desempenho, e depois isto raramente é feito. Os benchmarkers normalmente não utilizam o outro perfil. Portanto, o 9800 3D pode sempre, para além de já ser um CPU magnificamente bom, pode ser ainda um bocadinho melhor, se tu fizeres isto, ok? Não é da água para o vinho, mas é da água para a limonada, digamos assim. Estás a ver? Ele pôs 146 neste timing. Olha a discrepância. Portanto, vamos ativar. Para quem percebe de memória, já faz isto à unha, quase de olhos fechados, não é? Já é por intuição. Aqueles timings têm que ser trocados por natureza. Portanto, vamos ativar o Expo 2 e ele vai pôr 112. Se a tua motherboard não tiver aquela opção, o Expo 2, tens que fazer à unha, mas apesar de muitas vezes, na minha opinião, as motherboards da ASUS não terem a melhor relação qualidade-preço, esta é uma feature que é quase dummy-proof e é uma mais-valia. Tipo, tu não precisas perceber como é que isto funciona, tu só sabes que o ideal é ativar o Expo 2. Agora vem duas dicas importantes associadas aos XMP, ok? Aqui eu vejo quase nenhum de vocês acerta com isto. Mas eu mandei para um técnico especializado. O pessoal esquece disto, ok? Portanto, dica de ouro. Vens aqui... Desculpa. Vens aqui aos timings da memória, onde estávamos, e só andas para baixo, ok? Eu vim aqui direto, não estava a comentar, vens aqui para baixo, vais andando para baixo, para baixo, para baixo. Em algumas motherboards vai estar na página inicial, mas o nome é o mesmo. E o Clock Divide Mode. Isto é a velocidade do controlador de memória. E para funcionar o ideal, não é? É o controlador de memória sincronizado com a memória, exceções, por exemplo, memória 8000, não vamos entrar por aí. O controlador de memória funcionar à mesma velocidade de memória é o ideal em termos de performance para jogos. O que é que vai acontecer? Se tu utilizares memória acima de 6000, ou às vezes, porque eu já vi 64 GB em vez de 32, por exemplo, ele vai-te colocar e não te avisa este modo. O uClock, que é o controlador de memória, vai trabalhar a 50% da velocidade da memória. Se tu utilizares mais de 6000, quase garantidamente ele vai-te ativar isto, basta 6400,
Alguns Ryzen aguentam 6400, outros não, mesmo os 9000, portanto, cuidado. O meu funcionou 100% bem à primeira. Se calhar ele colocou esta opção. Portanto, tu estás em jogos, estás a ter menos desempenho com 6400 do que estarias a 6000, porque ele te pôs o controlador de memória a trabalhar a metade da velocidade. Portanto, a memória de 6000 é Mega Transfers, em MHz são 3000. Significa o quê? Que se ele marcar esta opção, fica a trabalhar a 1500 em vez de 3000, ok? O que é que eu sugiro? Mesmo que tu uses o padrão hoje em dia, que são 32 GB, e neste caso nos Ryzen eu sugiro 6000, é mais simples, todos funcionam atualmente. Os anteriores também era às vezes afinação manual, mas eles funcionavam todos a 6000. Era um kit de unhas, era mais complicado. Atualmente é easy peasy. Portanto, a minha sugestão, como existem exceções, é tu não perderes tempo. Vens aqui a esta opção e forças a trabalhar, porque assim mesmo que tu nunca te esqueces, ok? Marcas esta opção e vai funcionar. Onde isto vai dar problema é se tu pegares numa memória 6400, 6800, 7200, os Ryzen não vão aguentar essa velocidade alta com esta opção, porque o controlador de memória já não consegue subir mais. Então tu tens que deixar a motherboard automaticamente por isto, ou tu manualmente marcas esta opção. Só que até tu chegares, por exemplo, até 7800, 8000, normalmente compensa mais nos Ryzen ativar esta opção e usar só 6000. Sugiro-vos aqui. Outra coisa, e para fechar a memória, é esta opção que dava muitos problemas no início. Tem funcionado lindamente bem. Memory, atualmente. Memory Context Restore. Ativas. O que é que faz? O meu Ryzen demora muito tempo a dar boot. Ativas esta opção. Demora muito tempo a dar boot porque há todo um processo associado à memória que ele te faz no boot e se tu ativares isto, ele só faz a primeira vez e depois nunca mais faz, a não ser que tu mudes memória, mudes settings de memória, update de BIOS, ele nunca mais faz. Na prática, o que é que tem acontecido? Por exemplo, se tens o PC ligado e vai a luz abaixo, quando ligares a seguir, às vezes ele demora mais tempo a arrancar outra vez, mas é só essa primeira vez. Não tens de fazer nada. No segundo boot já está normal, ok? Portanto, vamos ativar isto. Vai demorar um bocadinho a mais a primeira vez e depois o PC vai arrancar bué da rápido. Eu vou desligar o PC, já estamos com a memória a 6000 de velocidade. Não era isto, era isto. Vai aparecer ali do lado direito. Estamos com a memória a 6000. Acabei de ligar. Vamos ver quanto tempo é que ele demora. Já está. Isto, uns segundos. Rapidíssimo o boot. Vamos às configurações de ventoinha. Nas ventoinhas, a CPU é muito frio. Portanto, o máximo que pode acontecer é tu achas que está ruidoso e queres reduzir, mas em termos de temperatura não precisas preocupar muito com estes CPUs, ok? Na bomba, se tu utilizares um water cooler e usares o conector correto, a bomba, tirando desse water cooler, tem controladores que depois software bug e não sei o quê, a bomba tu conectas no AIO pump. O próprio nome, não é no CPU, eu não percebo a vossa panca de instalar a bomba onde diz CPU fan. Se existe um conector que diz aí, não interessa. Minha sugestão, pegas na bomba e colocas tipo a 90%, vou fazer assim, 90%, 92%, um bocadinho abaixo do máximo e deixa estar assim fixo. A não ser que seja uma bomba barulhenta e te incomoda, ok? Isto porque a bomba convém girar o máximo possível para ter mais fluxo. Até aí não é preciso nenhuma ciência, não é? Ok. Mas se tu puseres só um pouquinho de nada abaixo do máximo, tendencialmente vais aumentar um bocadinho o tempo de vida da bomba. Tirando aqueles que entopem, que ainda agora tem aí um para trocar, porque foi mais um water cooler que entupiu, de um fabricante que dizia que era só umas unidades, estava resolvido, o típico, o costume de todos, não é? Pronto, não interessa. Se usares o water cooler, sugiro fazer isto, mas também não é obrigatório. Nas ventoinhas, eu tenho uma dica para te dar, que é genérica, não serve para toda a gente, mas é um bom ponto de partida. Joga e vê mais ou menos quais são as temperaturas que ele costuma atingir. Qual é a temperatura que ele costuma andar naquilo que tu faz. O que costuma, não é a temperatura máxima. Vais jogando, vais vendo uns vídeos, o que tu fazes. Vê qual foi a temperatura que ele atingiu. Depois chegas aqui, metes as ventoinhas no máximo, ele vai fazer barulho,
e vais baixando. E vais baixando para o máximo de rotação que para ti seja confortável aos ouvidos. Se é que és sensível a isso. Vamos imaginar que tu dizes assim, opá, 70% estava bom, 70% estava ótimo, ouço mas não me incomoda. Ok, a que temperaturas é que o CPU anda? Normalmente a 65 graus quando eu estou a jogar. Uns vai ser 50, outros vai ser 80, whatever. Se for 80 graus a jogar também não é muito bom. Mas, então, tu chegas aqui. Vais aos... Vamos imaginar que era 60 graus. Estás a jogar e o processador está a 60 graus. Metes a 60 graus e a 70%. E o resto que está para trás? O resto que está para trás, baixas um pouco. Porque já sabes que não te incomoda aos ouvidos. Então metes tipo 50. Que a fazer assim é um bocado complicado. Mas whatever. Até aos 50 graus, metes 50% de rotação, por exemplo. Até aos 50 graus são 50% de rotação. Chega à temperatura que normalmente ele opera quando estás a jogar. Metes aqui a rotação máxima que não te incomoda e depois só tiras isto cá para cima, meu. Podes pôr assim uma coisa mais gradual, estás a ver? Mas só queres garantir que ele não te incomoda quando está na temperatura que normalmente tu trabalhas, mas em último caso, se aquecer, tu dá-lhe a autorização para subir. Eu aqui até vou fazer assim, se ele bater 80 graus, que neste Ryzen é quase impossível, a ventoinha vai para 100%. É uma dica de por onde começar na afinação de ventoinhas, mas normalmente o que acontece se deixares em automática é que ela vai girar mais do que é necessário, ok? Última dica. Tem então clocks e temperaturas e não sei o quê. Este Ryzen é estupidamente frio. Estupidamente frio. Muito fácil de arrefecer. E é um 3D. A minha dica em termos de afinação para este CPU é muito específica. Não faças nada. Está quieto. O socket está fixe, está tudo fixe. A única tensão que está alta é o do controlador de memória, MC Voltage. VDDIO MC. A tensão do controlador de memória está um bocado alta. Para usar a 6000, muitas vezes ele precisa, dependendo de unidade por unidade, nem um 3 ele precisa. Portanto, se eu fosse entregar este computador para alguém, eu iria ver qual era o máximo... o mínimo de tensão que ele precisa para funcionar e ele dar uma margem acima. Imagina que... mas isto aqui é subjetivo, ok? Não há uma ciência exata. Vamos imaginar que ele estava aparentemente estável a 1.28 e eu iria aqui e colocava 1.32. Já dá margem. E está muito abaixo do que é de origem. Em automático. Isto muda... drasticamente de motherboard para motherboard. Tu se colocares este mesmo CPU noutra motherboard, se calhar a tensão vai ser mais baixa. Normalmente estas boards da ASUS costumam aumentar um bocado algumas tensões. Pode ser o caso aqui. Portanto, aqui normalmente tu consegues baixar. Se é realmente grave estar a 1.44, é uma área muito cinzenta. Isto aqui é uma dica meio opcional, meio obrigatório, depende do quanto estás preocupado com a saúde do processador a longo prazo, porque normalmente quando isto há problema, nunca é dentro da garantia, é sempre fora, como os Ryzen 3000 que degradaram e os que me começaram agora a aparecer degradados também, os 5000, wink wink, coincidentemente fora da garantia, portanto, mas tirando isto, e que mesmo assim vai ser só em algumas motherboards, e nem eu tenho a certeza se isto é prejudicial a longo prazo ou não, em termos de afinações do CPU, eu sugiro tu não fazeres nada, mas há sempre um mas, não é? O mas é tu vires aqui, se usares o water cooler, porque eles agora têm a tendência a explodir, e vens a Precision Boost Overdrive, e tu podes escolher o limite térmico para ele começar a baixar o clock, que neste processador de origem, até tenho que confirmar, é 95, eu ia dizer 92, não sei porquê, 95, é como os outros, ok? Portanto, como é 95, imagina que o teu water cooler entupiu ou a bomba morreu, para ele não estar sempre a chegar aos 95 graus até não aguentar mais e desligar, tu podes alterar para 85, por exemplo. Porque apesar de ele poder chegar aos 95 graus, em situações normais este processador não chega aos 95 graus. Tens que fazer tudo errado para ele lá chegar, ok? Ele é extremamente frio, basta um air cooler minimamente decente e está safe. Mas se tiveres o water cooler e ele morrer, ele vai chegar aos 95 graus. Nessa situação, enquanto não te apercebeste ou enquanto não trocas, para evitar ele estar constantemente a 95, tu podes marcar esta opção e dizes, ok, ele não passa dos 85, chega aos 85 e começa a baixar o clock,
logo a partir dos 85 em vez de esperar para chegar aos 95. É o máximo. Usando um air cooler, eu sugiro tu não fazes nada, porque ele não vai chegar aos 95, percebes? E se o water cooler estiver bom, muito menos, não vai chegar aos 95. Portanto, mesmo que o 95 te incomode, não vai chegar. Este Ryzen é frio, graças a Deus. 3D e frio, não era sem tempo. Adoro. E é isso. De dicas genéricas, que nem todas as dicas se aplicam a toda a gente, é caso a caso. Quando eu estou a montar um PC para alguém, eu gosto sempre de saber tudo para saber, por exemplo, o SVM para algumas pessoas tem que estar ativo, noutras prefiro desativar. Cada caso é um caso. É isso, Ryzen 3D, não precisas de alterar PBOs, settings, PPT, offset de clock para diminuir as temperaturas altas quando abriste um vídeo no YouTube. Não tem esse tipo de problema. Os Ryzen 9000 não têm por natureza, por comparação aos 7000. E este 3D é estupidamente fácil de arrefecer em todas as situações. Portanto, só tens estes settings extra, digamos assim, em termos de CPU. Não fazes nada, é só isto e podes ser feliz. Está bem? Tanto vai a tua vida e cuidado com aqueles moços que testam o CPU com SVM no Windows 11. Beijinhos à prima. Tchau, tchau.